A nossa apresentação será sobre metabolismo lipídico associado à ractopamina em animais de terminação. E será apresentada por mim, a Aline, e pela Stephanie, nós somos graduandos em zootecnia, sobre orientação da Caroline, que ela é pós-graduanda em nutrição de não ruminantes. Bom, então o nosso sumário vai seguir essa ordem. Nós iremos começar com o metabolismo lipídico, posteriormente tecido adiposo como centro regulador, a ractopamina, iremos dar alguns exemplos de testes com uso de ractopamina. A Stephanie irá falar do artigo que nós enviamos e, por fim, as considerações finais. Bom, então o metabolismo lipídico, ele ocorre pelo processo repetitivo de 4 etapas, chamados de beta-oxidação, por meio do qual os ácidos graxos são convertidos em acetil-CoA, como demonstrado aqui ao lado nessa imagem. A acetilcoenzima A, ela é um composto intermediário-chave no metabolismo. A acetil-CoA, ela é o resultado da oxidação total de moléculas orgânicas, como piruvato, ácidos graxos e aminoácidos. Então, aqui nós iniciamos o processo de metabolismo do lipídio, através de gorduras da alimentação, que são insolúveis em água, né? Ou seja, tudo começa aqui a partir da ingestão da dieta. Então, vai acontecer o processo de emulsificação pelos sais biliares no intestino delgado, formando triacilglicerol. Eles vão ser quebrados e formados em diacilglicerol, monoacilglicerol, ácido graxo livre e glicerol, através das lipases. Então, a partir do momento que eles são quebrados, eles serão absorvidos pelas células epiteliais do intestino, que voltam a ser triacilglicerol na célula epitelial, então onde se juntam com apolipoproteínas, né, que tem os exemplos dentro dos colchetes de apolipoproteínas, colesterol e fosfolipídio formando quilomicron. Lembrando que o quilomicron, eles são grandes partículas produzidas pelas células intestinais, compostas de cerca de 85 a 95% de triglicerídeos oriundos da dieta, uma pequena porcentagem de colesterol livre e fosfolipídio e cerca de 1 a 2% de proteínas, né? Então, esses são os constituintes dos quilomicrons. Então, esses quilomicrons, eles caem na corrente linfática e passam para a corrente sanguínea. A partir do momento que esses quilomicrons chegaram à corrente sanguínea, eles podem seguir 2 destinos, para o músculo ou para o tecido adiposo. Nos capilares desses tecidos, há lipases lipoproteicas, aqui no caso ativadas por apolipoproteína, que é esse exemplo, por APOC2. Então, eles quebram o triacilglicerídeo em ácido graxo livre e glicerol e são absorvidos pela célula-alvo, ou seja, onde está precisando tanto do ácido graxo livre quanto do glicerol. Então, no músculo, os ácidos graxos livres e glicerol, eles serão oxidados pela produção de energia, ou seja, eles não são armazenados. Já no tecido adiposo, eles voltam a se transformar em triacilglicerol para ser armazenados. E nesse processo, ainda existem os quilomicrons remanescentes, ou seja, os que não seguiram aqueles caminhos para ir para o tecido muscular e o tecido adiposo. Então, eles seguem pela corrente sanguínea para o fígado. Então, chegando no fígado, eles sofrem endocitose e os triacilglicerol, eles têm 3 destinos. Então, um destino eles podem ser oxidados para a produção de energia, ou seja, para a mantença do próprio órgão, do fígado. Ou então, eles podem ser precursores de corpos cetônicos ou ainda podem ser convertidos em VLDL, né, que é uma lipoproteína de densidade muito baixa. Então, caso eles sejam convertidos em VLDL, eles caem na corrente sanguínea, passam para o tecido adiposo e liberam triacilglicerol, que são armazenados. Então, quando há uma baixa de glicose no sangue, libera o glucagon para a corrente sanguínea. Então, interage com seu receptor na membrana do adipócito, que a proteína G ela ativa o adenilato ciclase a produzir a AMPC, né, que é a adenosina monofosfato cíclico, né, que ela é um nucleotídeo. E assim, só lembrando que essa MCP, essa adenosina, ela fica sob a ação de uma enzima ligada à proteína, que é justamente a adenilato ciclase. Então, a MCP, ela ativa o pKa
para que abra as gotículas de lipídios, né? A PKA ela é uma sinase proteica. Com a ação de lipases que liberam ácidos graxos mais glicerol, os ácidos graxos livres eles passam para a corrente sanguínea, eles ligam-se à albumina sérica e são transportados para os tecidos. Aí eles dissociam-se da albumina e passam para o citossol das células, ou seja, para a parte intracelular da célula, através de um transportador, ou seja, aqui são das células que estão necessitadas de energia, em que vai ter esse direcionamento dos ácidos graxos livres. E esses ácidos graxos livres são oxidados para a produção de energia. Então aqui, agora nós vamos falar do tecido adiposo como centro regulador. O tecido adiposo ele é o principal reservatório de energia, né, do organismo, reservatório energético. Ele passou a ser considerado um órgão central do controle metabólico, em que os adipócitos eles são as únicas células especializadas no armazenamento de lipídios na forma de triacilglicerol em seu citoplasma, sem que isso seja nocivo para a integridade funcional. Ou seja, eu vou ter armazenamento de energia, mas isso não vai causar dano. Então, é o único tecido capaz de fazer esse armazenamento. O metabolismo dos adipócitos ele atua sobre a função endócrina e regulação da adipogênese. O sistema nervoso autônomo ele tem controle direto sobre o tecido adiposo através de seus componentes simpático e parasimpático. A inervação simpática ela relaciona-se principalmente com as ações catabólicas, tais como a lipólise mediada pelos receptores beta-adrenérgicos, né? Aqui podem ser tanto naturais quanto artificiais, naturais no caso adrenalina e noradrenalina, ou também pode se achar na literatura epinefrina e norepinefrina, que é a mesma coisa, e a forma sintética é justamente a ractopamina. E depende da atividade de enzima lipase e hormônio sensível, que é o LHS. Agora, falando a respeito da ractopamina, ela é um agonista beta-adrenérgico com ação repartidora de nutrientes, utilizado para suínos na fase final de engorda. Então, ela provoca alterações no metabolismo, determinando aumento de massa muscular esquelética, além da redução significativa dos teores de gordura na carcaça, de acordo com esses autores. As catecolaminas ou beta-adrenérgicos sinérgicos, elas podem ser classificadas como naturais, que é a adrenalina e noradrenalina, que eu já mencionei anteriormente, ou sintéticas, que é a ractopamina, e possuem mecanismos de ação semelhantes, de acordo com esse autor e seus colaboradores em 91. Então aqui nós colocamos um gráfico para demonstrar como ocorre a atuação da ractopamina. Aqui nós temos a percentagem de atividade e a idade dos animais, que aqui no gráfico nós colocamos até 24 meses, né, que foi adaptado da linha de pesquisa do professor Cantarelli esse material. Então aqui nessa linha contínua azul nós temos como ocorre a deposição muscular, o percentual em que isso vai acontecendo no decorrer das semanas de vida do animal. Aqui nós colocamos por essa linha tracejada laranja o hormônio de crescimento, né, o GH, a percentagem que ele acontece no decorrer do crescimento do animal. E aqui nós demonstramos com esse gráfico aqui a ractopamina. Nós trabalhamos com ractopamina nas últimas 4 semanas pré-abate, porque é onde começa a ter maior deposição de tecido adiposo. E o que nós não queremos, né? Nós queremos deposição de tecido muscular, então por isso é estratégico nessas 4 semanas pré-abate, para que a gente consiga aumentar o ganho adicional de tecido muscular. Aí aqui é demonstrado por essa linha tracejada de azul aqui, como que nós podemos ter um aumento do ganho do tecido muscular quando nós trabalhamos com a ractopamina. Sem ractopamina, ela segue essa linha contínua, azul, que seria a deposição muscular. Então, a partir do momento que nós adicionamos a ractopamina, nós temos um aumento do tecido muscular e, consequentemente, uma diminuição do percentual de gordura na carcaça dos animais que receberam tratamentos com ractopamina. Então, aqui nós conseguimos ver o ganho que tem quando se trabalha com ractopamina em relação ao tecido muscular. Aqui um outro esquema, para ficar mais claro, nós consideramos tratamento sem ractopamina e com ractopamina, também adaptado da linha do professor Cantarelli. Então aqui nós colocamos o mesmo esquema e as setas elas indicam a intensidade que isso acontece, sem e com ractopamina. Então,
aqui, síntese de proteínas, sem ractopamina, nós colocamos 2 setas. Para tratamento com ractopamina, a síntese ela é aumentada, ou seja, nós demonstramos aqui através de uma seta a mais. Então, nós temos uma deposição maior de proteína, como foi demonstrado no gráfico anterior. E aqui a degradação de proteínas. Quando eu trabalho com ractopamina, eu tenho uma menor degradação de proteínas. Ainda continua acontecendo, nós temos uma seta para cada quadrado desse, contudo, aqui a gente consegue perceber que com o tratamento de ractopamina, a intensidade de degradação ela é menor. Para a síntese de gordura, então, tratamento sem ractopamina eu tenho mais síntese de gordura, já com tratamento de ractopamina eu tenho cerca de metade dessa síntese. E para degradação de gordura, eu tenho uma maior degradação de gordura com ractopamina do que sem ractopamina, como demonstrado aqui na imagem. Agora nós vamos abordar alguns testes com ractopamina e todos eles são relacionados a bem-estar, né, ao comportamento desses animais quando recebem tratamento com ractopamina. Então aqui no experimento A foram 2 tratamentos, um controle e o outro com 7,5 ppm, partes por milhão de ractopamina. O período de 4 semanas pré-abate. Como resultado, os animais suplementados com ractopamina necessitaram mais contato físico para serem conduzidos no corredor que animais não suplementados. E animais imunocastrados alimentados com a ractopamina, eles apresentaram maior incidência de brigas no período de espera de abate em relação aos animais castrados cirurgicamente. Nesse outro experimento foram 3 tratamentos, um controle, o T2 com 5 ppm e o 3 com 10 ppm, também 4 semanas pré-abate. Como resultado, os animais suplementados com ractopamina tiveram maior concentração da enzima creatina fosfoquinase, que condiz com a possibilidade deste aditivo provocar alterações fisiológicas. Não houve incidência de lesão na pele, né, foram avaliadas antes e depois do embarque e no período de espera, e nem na carcaça. As amostras de cortisol e lactato não diferiram entre os tratamentos. No experimento C, né, aqui foram 2 tratamentos, um controle e o 2 foram com 5 ppm nas 2 primeiras semanas, nas 2 últimas semanas com 10 ppm. Período também de 4 semanas pré-abate. Como resultado, os animais alimentados com a ractopamina, eles apresentaram praticamente o dobro de lesões de casco em relação ao tratamento controle. Um potencial efeito negativo da ractopamina sobre o bem-estar dos suínos em terminação está relacionado com o aumento da frequência e severidade das lesões de casco. Os autores sustentam a hipótese de que o rápido crescimento dos animais associados com atividades físicas aumenta a vulnerabilidade ao surgimento dessas lesões. Esse experimento, com 2 tratamentos, um controle e o outro com 10 ppm, também 4 semanas pré-abate, como resultado que durante as 2 primeiras semanas, os animais que receberam ractopamina, eles passaram mais tempo ativos, alertas e deitados em decúbito external e menos tempo em decúbito lateral que o grupo controle. Os animais que receberam a ractopamina, eles mostraram-se mais refratários aos manejos, com maiores concentrações de catecolamina em relação ao grupo controle. E segundo os autores, os animais se tornaram menos sensíveis para movimentarem-se, ficando sujeitos a manejos mais ríspidos, aumentando o estresse durante o transporte. E esse outro experimento, ele vai em contramão aos resultados dos que eu mencionei anteriormente. Aqui foram 3 tratamentos, o controle, o T2 com 10 ppm e o T3 com 20 ppm. Foram 3 semanas pré-abate. E aqui os resultados. Os autores eles não verificaram, independentemente da dose, alterações no parâmetro de comportamento. Aqui o comportamento que eles analisaram foi tempo de permanência em pé, deitado, bebendo e comendo, medido durante as 3 semanas experimentais. E também não verificaram alterações na frequência cardíaca e respiratória e nem na temperatura retal no dia do abate, diferindo dos outros trabalhos, né, como eu mencionei. Aí aqui eu coloquei essa imagem. Aqui, para a gente analisar, tem que ser no sentido em que o suininho está andando, né, da esquerda para a direita. Então, na primeira carcaça à esquerda, foi o tratamento controle com 0 ppm de ractopamina, né? Então, nós
conseguimos perceber que é a carcaça que tem maior espessura de toucinho. A segunda carcaça, o animal ele recebeu 10 ppm de ractopamina, então a gente consegue ver como tem menos gordura em relação à primeira. E a terceira carcaça, em que o animal recebeu 20 ppm de ractopamina, então a gente consegue enxergar que é a carcaça mais magra, né? Que tem menor deposição de tecido adiposo. Isso fica nítido quando a gente vai comparando as carcaças e a espessura de toucinho. Então, mostrando aqui como a ractopamina ela é eficaz para se conseguir carcaças magras. Agora a Stephanie ela vai apresentar o artigo que nós enviamos.